Esse homem era um encanador, a mulher dele pregava, ele ficava lá no banco, às vezes recepcionando as pessoas, mas ele teve um encontro, uma visitação tão poderosa, um batismo de fogo, um batismo da presença tão poderosa, que ele então começou a pregar e começou a orar pelas pessoas. Pelo menos 18 mortos foram ressuscitados através do Smith Wigglesworth. Veja que um homem simples que era um encanador, que viveu mais de 80 anos, se tornou o Senhor Pentecostes e o apóstolo da fé nos dias atuais, porque recebeu uma visitação do céu. Quantos aqui querem receber uma visitação do céu? O que o reino não avançava em 3 séculos de história, avançou em 30, 40 anos. O que não avançou em 300 anos, avançou em 30 anos. Eu creio nisso de todo o meu coração. Minha missão, uma das minhas missões na terra, é levar pessoas a terem encontros de glória com o Senhor Jesus. É levar pastores a terem encontros de glória com o Senhor Jesus. Porque quando eles têm um encontro de glória com Jesus, eles mudam em 1 hora o que não mudaram em 30 anos de ministério. Eles começam a ver mais milagres e sinais nas suas vidas, em resposta à liderança deles, em poucas semanas e meses, o que eles não aprenderam em seminários e em cursos. Não estou criticando os seminários e cursos, mas eu estou dizendo que o reino de Deus é sobrenatural, porque não existe mais natural para Deus do que o sobrenatural. O reino de Deus não é comida nem bebida. Primeiro passo para você ver o reino sendo implantado através de você, é você ter um encontro com o Senhor Jesus de glória. Amém? Mais ou menos nessa data, nesse período da história, um homem chamado William Booth. Alguém já ouviu falar nele? Ele era um jovem de 17, 18 anos, teve um encontro de glória com o Senhor Jesus. E então ele fundou o Exército da Salvação. Ele começou a pregar nas ruas para os bêbados e nas tendas. E quando ele começava a pregar e orar, olha só o poder aí. As pessoas caíam em arrebatamentos. É como se algo novo estivesse começando a acontecer na história. E então milhares e milhares de pessoas se converteram enquanto ele ministrava a este jovem. Mais ou menos nesse período da história, um homem chamado D.L. Moody. Quantos já ouviram falar de D.L. Moody? D.L. Moody estava andando nas ruas de Nova York e teve uma visitação do céu tão poderosa que ele não aguentou. Ele sentia eletricidade, energia em seu corpo. Ele teve que correr e orar para Deus parar, porque senão ele pensou que ia morrer. Ele diz que ele sempre pregou os mesmos sermões depois disso, só que havia um fogo de Deus nos sermões. E numa época que não tinha televisão e nem rádio, ele levou 500 mil pessoas a Jesus. Vamos aplaudir ao Rei. Ok? Vou citar mais 2 exemplos. Um homem chamado William Seymour, que era filho de escravo. Esse homem não era cego de um dos olhos, não pôde estudar teologia e nem se formar, porque ele era negro. Em 1904, em Dallas, 1905, ele foi mentoreado por um homem chamado Charles Parham. Mas ele tem fome de Deus. Quantos aqui têm fome de Deus? E vai para Los Angeles. Ele estava orando 4 horas por dia, passa a orar 7 horas por dia. E ele então começa uma célula numa casa, que é a casa da rua Bonnie Brae. E no dia 26, se não me engano, de abril de 1906, o Espírito Santo vem e visita, e as pessoas que estão naquele lugar, todas elas têm encontros de glória com o Senhor, de tal maneira que elas são mudadas radicalmente. E ali um grande avivamento acontece. Eles vão para uma rua chamada Rua Azusa. A esposa dele recebe o Espírito Santo, não sabia tocar piano, pegou o piano e tocou. Era toda desafinada, cantou belamente. E hoje são 800
600 milhões de convertidos como fruto do avivamento da Rua Azusa. Por causa que o céu tocou a terra e fluiu através de pessoas, milhões se converteram. Eu creio que Deus marcou esta conferência para que você tenha um encontro de glória e haja um rompimento na sua vida sem precedência. Em 1904, mais ou menos, então é um período de 50 anos da história, o jovem filho de mineiros que trabalhava na Inglaterra, chamado Evan Roberts, começa a jejuar e buscar o Senhor, e está dormindo na beliche em cima do irmão, e o Espírito Santo vem sobre ele lá pelas 2, 3 da madrugada. Ele começa a sentir uma eletricidade no corpo dele. Ele diz que ele teve como um arrebatamento e começou a chacoalhar na cama. Ninguém tinha ouvido falar disso na história do cristianismo, somente tinha se ouvido falar disso com John Wesley, Jonathan Edwards, que não posso me estender por causa da hora aqui, que todos eles tiveram um encontro de glória com o Senhor. Ele teve essa visitação, diga visitação. Jesus falou para nós não perdermos o dia da visitação. Este jovem se reúne então com outros adolescentes de 14 e 15 anos e começam a pregar nas igrejas. E nasce o avivamento do país de Gales, um dos maiores avivamentos da história. Em 6 meses, sem auxílio da mídia que nós conhecemos, 100 mil pessoas se rendem a Jesus. Vamos aplaudir ao Rei. Jesus está vivo. Ele está visitando os muçulmanos no Oriente Médio, está aparecendo para eles. Esses homens e essas mulheres estão mudando suas crenças que eram duras contra o cristianismo, são pulverizadas instantaneamente por causa da glória da presença de Jesus. Quando você tiver um encontro com Jesus, você vai ter um encontro com a glória de Jesus. E a glória de Deus vai quebrar todas as fortalezas que você luta anos para destruir. Ele vai destruí-las e esfaceladas instantaneamente. Você vai ser outro homem. Você lembra do que Samuel disse para Saul? O Espírito do Senhor virá sobre você e você será outro homem. Sabe o que eu acredito, pastor Rinaldi, pastor Francisco? Que o encontro de glória pode ser tão poderoso na vida de um homem que Deus mude completamente, instantaneamente os hábitos dele, o caráter dele, a forma dele pensar, até o jeito dele falar. Tanto é que Isaías, quando entrou no templo e recebeu a visitação, depois ele disse: o Senhor me acorda de madrugada, me abre os ouvidos e me dá língua de erudito para trazer palavras de descanso ao cansado. Sabe o que pode acontecer hoje? Você ser lançado para um nível de fome da presença que vai te levar a buscar mais do céu, porque o céu já está te buscando e ele vai te visitar na madrugada, na sua casa, no seu quarto ou dentro do seu carro, e você vai ser outra pessoa. Você vai pensar os pensamentos de Deus, vai falar as palavras de Deus, você vai ter os sentimentos do coração de Deus. Jesus diz assim: Pai, eu quero que onde eu esteja, estejam eles também, para que eles vejam a minha glória. Então o encontro com Jesus é um encontro com a glória. Daniel capítulo de número 7 diz que o reino estava com o Pai, o domínio e a glória. Então o Filho veio e passou isso para os santos. Quantos aqui são santos de Deus? Então tudo que é do céu eu quero, meu irmão. Eu quero cura, quero milagres, quero perna crescendo, eu só não quero orelha crescendo, nem nariz. Mas eu vou lhe contar uma coisa: o nível de poder na sua vida, independente de você, pode ser tão poderoso que você vai se estranhar. Eu tenho um amigo que ele recebeu uma ligação, a pessoa não tinha o nariz, tinha um câncer que comeu o nariz, e a pessoa ligar para ele, pedir uma oração, ele orou pelo telefone, a pessoa falava com um pano no nariz, foi dormir, quando acordou o nariz estava lá. Diga glória a Deus. Irmão, você vai orar, o cego vai enxergar sem olho.
Você crê? Você crê? Deus vai trazer para o nosso meio, e isso está muito próximo, um nível de unção em que pessoas vão pensar com a metade do cérebro. Mesmo sem cérebro, elas vão pensar com a outra metade sem ter o cérebro. Porque Deus vai fazer milagres que não vão ser nem criativos, vão ser milagres que acionam o invisível. Você crê? Da última vez que eu estive aqui, eu contei de uma moça, nós estávamos ministrando, ela não tinha o tendão que mexia o dedo, não mexia o dedo e não tinha força na mão, tinha dores no ombro. Na hora da palavra do conhecimento, ela sentiu aquecer o braço e mexeu o dedo. Só que ela foi no médico, o tendão não estava lá, e o médico diz: você não é desse mundo. Aí eu descobri que o céu tem wireless, Wi-Fi, porque o cérebro dá um comando para o dedo sem ter conector de comando, mas há uma linha celestial que passa ali. Vamos aplaudir ao Senhor. Uou! Jesus diz que o que vem do céu é maior que a terra. É tão importante você entender o que Daniel passa. E 2 capítulos depois, no capítulo de número 10, que ele então está jejuando e ele tem um encontro de glória com o Filho do Homem. A Bíblia diz que ele perde as forças, ele cai como morto. Ele diz que as pernas dele estão fracas. Normalmente, nesses encontros de glória, as pessoas começam a tremer. Elas começam a sentir o que elas nunca sentiram, como uma eletricidade, porque elas vão sentir algo que só o céu sente. É muito comum quem teve encontro de glória ter uma unção de criatividade, que ela vai produzir uma música que nenhuma mente poderia conceber na terra, porque é uma música que vem do céu. E nós estamos para viver tempos em que canções serão cantadas no nosso meio, que foram produzidas por intermédio dos anjos. Não da experiência terrena, mas celestial. Assim foi o caso da Bíblia. E Deus vai levantar escritores no nosso meio que vão escrever palavras celestiais. E quando as pessoas lerem, vão ser batizadas com o Espírito Santo, vão ser cheias do poder de Deus e vão ser ativadas instantaneamente no sobrenatural. Quando Jesus, ele se manifesta em glória, ele anda sobre as águas, ele multiplica os pães. Nenhuma lei da natureza impera, mas é a lei do sobrenatural. Porque o mundo que nós conhecemos é uma versão distorcida da versão original. Porque essa versão que nós conhecemos no mundo é como sombra. Está entendendo ou não? É algo opaco diante do que vai se revelar. Mas o Senhor disse por boca de Paulo: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem reservada para aqueles que o amam. Sabe o que eu creio, meu querido? Quando você tiver um encontro de glória, seus olhos e o seu conhecimento vão ser tão iluminados que quando você ler a palavra, ela vai saltar para dentro do seu coração. E você vai ter revelações que quando você falar, vai mudar instantaneamente o coração das pessoas sem usar argumento. Quem crê, aplauda ao Rei Jesus. Diga: eu vou buscar um encontro de glória. Outro dia eu estava pensando naquele texto que Jesus fala: quando você for orar, você diz: Pai, venha o teu reino. Pai, venha, traz o céu na terra. E aí ele conta a parábola daquele homem que recebeu um amigo e foi na casa do outro amigo e bateu. E o amigo respondeu: você não sabe que é meia-noite? Ele diz: mas eu não tenho nas minhas mãos o que eu preciso para dar na minha casa. Então o amigo de dentro disse: não vou te dar por ser seu amigo. Se eu não for fazer isso, vou te dar por causa da importunação. Então eu vi ali que quando o reino de Deus vem, ele vai trazer para sua mão
o que está na mão de Deus, o que está por dentro da porta. Eu vou lhe dizer uma coisa: há muita coisa celestial que está dentro da porta ainda, que não foi aberto para ser colocado nas nossas mãos. O pão que vai saciar uma geração inteira. Quem recebe essa palavra, diga amém. Mas aí eu estava estudando esse texto, aí Jesus fala assim: qual de vós, sendo maus, o vosso filho pedir pão lhe dará uma pedra, pedir um ovo lhe dará uma serpente, pedir um peixe lhe dará uma serpente, pedir um ovo lhe dará um escorpião? Aí ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, quanto mais o vosso Pai Celestial. Quer dizer que Ele pessoalmente vem para lhe dar tudo que você precisa. Amém. E o pão ali é o pão que Ele dá, não o pão que você tem como fruto do seu trabalho. Então o que eu estou dizendo aqui, que nós podemos viver uma realidade que não é fruto do nosso trabalho, mas é fruto do trabalho de Deus. Porque é o reino, o comando, o governo de Deus que vem. Porque milagres não são coisas que você faz, mas é Deus quem faz. Operações não são coisas que você faz, são Deus quem faz. Sim ou não, amados? Então, você quando vai ministrar milagres, você fica na arquibancada e vê Deus marcando gol. Diga amém. Lá em Gênesis diz que nós comeríamos o pão de dores, e seria fruto do nosso suor. Mas eu pergunto, o que Salmos diz? Que o povo de Israel comeu o pão dos anjos. Então eles não trabalharam por esse pão. Trabalharam? Não trabalharam. E quando Elias ficou cansado e o anjo veio com pão fresquinho e veio também com água, numa época que não tinha água, de onde veio esse pão? Ele trabalhou por esse pão? Pois eu vou lhe dizer, haverá coisas que você vai receber nessa nova dimensão de vida, pela qual você não trabalhou, e nem foi fruto da sua habilidade e nem da sua inteligência, mas foi a visitação do céu para você. Amém? Quem vai buscar teu encontro de glória aqui? Para mim, a segunda maneira do reino de Deus ser acelerado na terra e haver multiplicação, para mim, o que eu acredito, é a transferência de domínios, transferência de glória, transferência de governos, transferência da unção. Preste atenção: o Pai transfere para o Filho, que transfere para... Você se lembra em João capítulo de número 17, o amor com que tu me amastes eu passo para eles? Porque tudo que é no céu, Jesus veio para passar para nós, sim ou não? Ele diz: quem vê a mim vê o Pai. Então tudo que é no céu você encontra em Jesus. Mas eu também creio que assim que uma pessoa tiver um encontro de glória, ele pode passar o que ele recebeu para outro, e haver um processo de multiplicação exponencial. Não que ele vai transferir o que ele tem, mas ele vai liberar da mesma atmosfera, do mesmo compartilhamento. É como ele está tomando água, eu estou com sede, e ele me dá da água. Aí eu pego, ponho no meu copo. Obrigado. Uau! E hoje nós vamos impor as mãos para dar dessa água para você. Então eu vou fazer uma encenação aqui, porque eu disse que eu ia fundamentar muito bem para você entender. Porque ontem meu filho falou sobre o caça ao tesouro, sim ou não? De sair daqui, você descobrir o tesouro que está no coração, na vida de cada pessoa. Amém? Tremenda revelação. Ele escreveu um livro que você não pode deixar. É um livro que é um manual prático e um guia de vida sobrenatural. Eu convivo com o meu filho. Ele é um homem de Deus. Todos os dias ele passa 2, 3 horas de porta fechada só com o Senhor. Ele só fala das coisas do céu em casa. É mais crente que eu. Uma bênção. Amém? Seus filhos serão melhores do que ele. Está chegando o tempo. Deus me deu uma palavra profética essa madrugada para um amigo que fala que quando ele pronunciar a voz da liderança, os jovens com vestes santas se apresentarão como um exército
ao romper da aurora. Vamos aplaudir ao Senhor. Quem aqui quer ter um encontro de glória com Jesus? Diga amém. Eu creio que uma pessoa pode ter várias visitações, e nas visitações ter várias distribuições da presença e do poder de Deus, porque Ele vai te empurrando para níveis maiores. Amém? Mas você tem que entender o que eu vou passar para você agora. Você se lembra que Samuel teve um encontro de glória? Vocês se lembram que eu citei? Sim ou não? Então ele passa o que ele tem, impondo as mãos e ungindo para Saul. Ele passa para Davi também. Vocês se lembram do caso de Moisés? A Bíblia diz que o Senhor tira do espírito de Moisés e passa para os 70 anciãos, e eles começam a profetizar, sim ou não? A presença e o poder que está em Moisés é distribuída, e a Bíblia diz no último capítulo de Deuteronômio que o espírito de sabedoria estava sobre Josué, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Levante-se agora, diga para 3 pessoas: segundo é a transferência de unção. Diga aí. Quem vai ter um encontro de glória com o Senhor? Quem vai receber mais através da transferência de unção? Levante uma das mãos, comece a orar e dizer: Senhor, eu quero receber mais. Eu quero receber mais. Vai orando, vai orando. Diga: eu quero receber mais. Vai falando com o Senhor. Mais da tua presença, mais do teu poder, mais da tua unção. Vai orando e vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando. Xaramanakatarama sorokoya daramassoi. Rechakatarama sorokotoromo soriandaramas. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Amém. Pode sentar. Então vamos lá. Vem a senhora aqui. Fica aqui. Vocês se lembram que eu disse que uma mulher chamada Maria de Orfieter teve encontro de glória com o Senhor? Quem é que se lembra? E que quando ela começou a ministrar, a presença começou a invadir os lugares, e as pessoas começaram a se converter instantaneamente, o que se levava anos para se pregar o evangelho. Esta mulher, ela passou a receber mais de um mover de Deus sobrenatural, poderoso nas reuniões dela. Amém? Vocês se lembram que eu falei de um homem chamado Smith Wigglesworth? Quem é que se lembra? Vem cá. Vem cá. Esse homem se conectou a Maria de Orfieter. Fique aqui. Se conectou a Maria de Orfieter. Quando ela não podia pregar nas tendas, era ele quem pregava. Ok? A presença de Deus era muito forte na vida dos dois. Então, ela conheceu um outro rapaz que se converteu, chamado Smith Bosworth. Vem cá. Você, fica aqui. Esse rapaz começou a andar com Wigglesworth, F.F. Bosworth, na verdade, e ele começou a organizar as reuniões com a Maria de Orfieter. Esse homem aqui, ele escreveu o livro mais importante sobre cura em toda a história da igreja, chamado Cristo, aquele que cura, ok? Então, um grande avivamento começa a acontecer através desse rio que vai correndo a partir
desta mulher e deste homem que tem este encontro de glória. Quantos estão acompanhando aí? Agora vocês se lembram que eu falei que um homem chamado John Dove, vem cá, na Europa, teve uma experiência de glória com o Senhor. Fica aqui. Esse homem foi para a América, na região nordeste dos Estados Unidos, começou a fazer reuniões de curas e milagres extraordinários. E ele fez 2 discípulos, vem cá. O primeiro discípulo, chamado John G. Lake. Esse homem aqui foi considerado o homem dos milagres. A unção de cura era tão poderosa na vida desse homem chamado John G. Lake, preste bem atenção nisso, que ele montou salas de cura numa cidade chamada Spokane, nos Estados Unidos. E essa cidade, por um ano, foi considerada a cidade mais sã do mundo. E 100 mil curas aconteceram naquele ano naquela cidade. Vamos aplaudir ao rei. Amém? Esse homem, ele foi para a África e mais de 100 mil pessoas se converteram através da vida dele. Havia uma epidemia na África, as pessoas morrendo, e aí perguntaram por que ele e a equipe dele não morria, não ficava doente. Ele então pediu para tirar o vírus de um cadáver, colocar na mão dele. Ele pegou então o vírus, colocou no microscópio, estava vivo, comprovou, fechou a mão, orou, abriu, pôs no microscópio, o vírus estava morto. Ele diz: em mim habita o espírito de vida. Diga glória a Deus. Tremenda presença na vida dele. Ele foi morar numa cidade que este homem começou a organizar nos Estados Unidos da América, chamado Nova Sião. Eles tinham visitações constantes da presença de Deus. Mas o segundo discípulo mais importante dele foi chamado Charles Parham. Charles Parham. Esse foi o considerado primeiro homem que ensinou sobre falar em línguas na era atual. É chamado o pai do pentecostalismo atual. E ele tinha um discípulo chamado William Seymour. Ok? Numa foto você tem John G. Lake, Parham, e tem William Seymour e o Bosworth. Cadê o Bosworth? Você. Na mesma foto. Eu estou ressuscitando os mortos aqui. Eu quero que você pegue uma coisa daqui que é muito importante, irmão. Venha para cá. No século 17 teve um grande avivamento por uma equipe na Inglaterra e parte dos Estados Unidos, que gerou o movimento missionário mundial. Todos eles tiveram encontros de glória e eles oravam uns pelos outros para que o poder do Espírito Santo viesse sobre eles. Veja bem, passaram-se quase 200 anos, a igreja cresceu muito pouco, muito pouco. O reino, ele não foi acelerado e nem multiplicado. Mas quando uma mulher teve um encontro de glória poderoso, e um homem também teve, eles começaram a passar para outros esta mesma dimensão de vida, do sobrenatural. E até esse momento não se via mais milagres na história da igreja. Demorou 1800 anos, 1700 anos para que a gente pudesse ver os milagres que nós estamos vendo agora. Quantos estão me acompanhando aí? Digam amém. A partir de uma visitação do céu, o céu começa a expandir na terra. E eu tenho uma tese, e a minha segunda missão é levar o maior número de pessoas possível e o maior número de pastores possível a receberem imposição de mãos para terem a transferência de unção nas suas vidas. Porque a transferência de unção traz aceleração e multiplicação. Diga isso para o seu irmão: a transferência de unção traz aceleração e multiplicação. Amém. Uma mulher se encontrou com Maria Udjorfieter. Vem cá. Aimee McPherson.
Ressuscitei a Aimee. Meus irmãos, eu estava lendo, eu escrevi um livro pequeno sobre a Aimee. My God. Essa mulher realizou em 15 anos o que levaria 150 anos para realizar. O nível da presença que estava na vida dela, de acesso e influência na sociedade, o número de igrejas que ela plantou quando estava viva, e depois os missionários que vieram para o Brasil. Hoje a igreja do Evangelho Quadrangular é quase praticamente a maior do país. Vamos aplaudir ao rei? Os milagres se intensificaram na vida da Aimee depois do encontro com a Maria Udjorfieter. Amém? Ela já pregava nas tendas, você tinha as conversões, mas os milagres foram se intensificando um pouco antes de 1928. E eles se multiplicaram, e com a influência dela, surge uma igreja que tem uma colheita. Isso nós estamos falando em 1930. São 70, são 80, quantos anos são? 1930. 86 anos, você tem milhões de convertidos, fruto de uma única pessoa. Diga amém. E pergunto, e se tivesse 5 Aimee McPherson na terra? Meu Deus, gostei do eita. Eita é o aleluia baiano, não é? Agora vamos pensar no William Seymour. 2 missionários tiveram contato com unção que veio sobre a rua Azusa. A presença era tão tangível no ambiente que as pessoas chegavam 4 quadras do lugar, já eram curadas. Tinha palavras de conhecimento de bacia. No único culto ele teve uma palavra de conhecimento. 30 surdos ouviram instantaneamente. Tumores desapareciam. Era um novo nível de ação de Deus na terra. Aí esses 2 missionários vêm para uma reunião. Eles têm o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai para Belém. Eles sabem, mas aqui é Belém. Aí procuram no mapa, encontram o nome Belém no país chamado Brasil. Diga aleluia. Não é Belém da Judéia, viu, irmão? Tá igual o jogador que estava lá em Belém do Pará. Falou assim, eu estou tão feliz aqui de estar em Belém, na terra que Jesus nasceu. Desses 2 missionários nasce a Assembleia de Deus. Em 1910 para 1911, em 1925, ele já tem uma grande convenção com mais de 1000 pastores. E a Assembleia de Deus chegou a ter mais placa de igreja do que placa de Coca-Cola no país. É verdade ou não é? Pregadores que são levantados no meio da igreja. Isso até 20 anos atrás, a igreja crescia de uma forma incrível. Ela se levanta com uma estrutura extraordinária, pregando o batismo com o Espírito Santo, vendo os milagres, sim ou não? Sim. Cada lugarzinho pregando. Essa oportunidade em nome de Jesus. Todo mundo tendo oportunidade. Veja, um homem com sede de Deus, ele muda a história de mais de 1 milhão de pessoas. Não, mais de 1 bilhão de pessoas. Porque através disso também começaram as novas denominações. Em 1928, se não me engano, a Aimee recebe uma equipe. 1926, 20 anos depois, uma equipe da rua Azusa, e eles ficam num culto por 18 horas, e ninguém fica em pé. Ela descreve a reunião como todo mundo, como uma floresta que foi cortada, todos caídos.
Um templo que na época comportava 5.000 pessoas, estava com 7.000 pessoas. Vamos aplaudir ao Senhor. Hey! Quantos estão acompanhando isso aqui? Então, para mim, um encontro de glória, a transferência de unção, é um propulsor, um ativador de uma aceleração e multiplicação que nada na terra pode gerar. Só Deus puro movendo no meio do povo de Deus. Amém? Muito bem. Você tem aqui o movimento da Rua Azusa, Aimé, Marilde Orfieter. Quem frequenta o Instituto Bíblico da Aimé? 2 anos. Vem cá, Catherine Kuhlman. Uau! Se bem que ela parece mais com a Catherine do que ela, né? Quem já ouviu falar da Catherine Kuhlman? Os registros históricos mostram que Catherine Kuhlman não via milagres antes de se encontrar com a Aimé. Ela pregava, era uma pregadora vinda do interior dos Estados Unidos. Mas depois disso, uma onda de milagres veio no ministério da Catherine Kuhlman. Se você leu a biografia da Catherine, tem 2 milagres impressionantíssimos descritos na biografia. Um deles diz que a Catherine estava ministrando e ela teve uma palavra de conhecimento, e tinha um homem que tinha um marca-passo, isso em 1975 mais ou menos, no peito, do tamanho de uma pilha, desse tamanho, e uma cicatriz no peito. Ele sentiu uma dor, caiu, levantou, pensou que tinha tido um ataque cardíaco, mas chegou em casa. Quando ele foi tomar banho, olhou para o espelho, a cicatriz tinha desaparecido. Quando foi ao médico, a válvula tinha desaparecido. Vamos aplaudir ao Rei. Numa certa reunião, tinha um pai com a criança com feridas por todo o corpo, fruto de alergia crônica. Ela deu uma palavra de conhecimento, o pai olhou para a criança, ele viu as feridas se transformarem em pó instantaneamente. Ficou completamente limpa a pele da criança. Eu estava em Nova York ministrando com meu filho, eu pregava em português, alguém traduzia para o inglês, o outro traduzia para o espanhol. Tinha uma mulher lá com um problema na pele, com alergia pelo corpo, foi dada uma palavra de conhecimento. Quando ela chegou em casa, ela tirou a roupa, a pele saiu junta. Jesus tinha recriado a pele dela. Diga, eu verei milagres extraordinários. Amém. Não é isso que Jesus fala para Bartolomeu? Não sei se é Bartolomeu, aquele discípulo que chega para Jesus. E aí Jesus fala assim: de agora em diante vereis os céus abertos, e coisas maiores que estas verás. Fala isso para o seu irmão: você verá coisas maiores do que elas. Amém? Pegaram aí não? Quem é que teve contato nas reuniões da Catherine Kuhlman? Benny Hinn. Vem cá. Fica do lado da Catherine. Ele recebeu uma transferência de unção do ambiente. Está entendendo ou não? Ele começou a tremer. Benny Hinn tem sido um dos grandes ativadores de avivamentos. John Arnott teve contato com Benny Hinn antes do avivamento de Toronto, Canadá, onde você vai e fica Toronto de unção. Carlos Anacondia já estava sendo usado por Deus num grande avivamento na Argentina, quando um conhecido dele chamado Claude Freisam soube por boca de Benny Hinn que Deus ia usar um latino-americano para trazer um grande avivamento na Argentina. Ele vai e ele diz: Benny, sou eu. Benny ora por ele. Quando ele chega lá na igreja dele, ele vai dar um aviso e fala assim: os irmãos daqui. Aí todo mundo... Ele olhou assim e falou: meu Deus.
Avivamento da Argentina viveu um tempo tão extraordinário. Peter Wagner disse que houve tanta conversão que os irmãos chegavam na igreja, já tinha um povo lá. Aí os irmãos falavam: que povo é esse? O povo já tinha se convertido nas cruzadas de avivamento. Eles iam no banheiro, não tinha mais nem papel higiênico. Quem fala é o Peter Wagner. Ia comprar copinho, não tinha mais não, ia tomar café, não tinha mais copinho, nem café. E vai ser assim no Brasil, em nome de Jesus, irmão. Você vai chegar para o culto, na hora do culto já vai ter um povo aqui e uma fila para entrar. Aleluia! Benny Hinn tem entrado em mais nações da terra que qualquer outro pregador em toda a história da igreja cristã. Sim ou não? Sim. É verdade ou não é? Muito bem, nesse movimento que envolvia a Kathryn Kuhlman, que envolvia Benny Hinn, que envolvia Oral Roberts, nesse momento da história, nessas conexões, o homem tem uma visitação sobrenatural, um encontro de glória chamado William Branham, com uma palavra de conhecimento incomum. Câncer desaparecia, uma coisa incrível. Um homem, um jovem pastor, evangelista, vai à reunião dele chamado T.L. Osborne. Quem já ouviu falar em Osborne? Fala Osborne. Fala Osborne. Ele fica impactado, vai para o quarto dele e Jesus vem e visita-o com poder. Ele não via milagres. Osborne é considerado o homem que mais viu milagres na era da igreja. No único culto, 90 cegos enxergaram. Vamos aplaudir ao rei. Pastor Rinaldi, quando Osborne foi para o Congo, o Congo tinha uma igreja oficial do estado, onde não havia crescimento nenhum. Ele fez as cruzadas ao ar livre, o reino veio, a glória de Deus veio, tocou multidões, e as pessoas começaram a se converter, não tinha para onde ir, começaram a se reunir nas casas, brotaram 50 mil igrejas, das cruzadas do Osborne. O Osborne não somente pregou na África, pregou também na Índia, tudo porque teve uma experiência de transferência de unção. Diga: transferência de unção. Então, eu tenho uma tese: quanto mais pessoas receberem imposição de mãos, mais haverá aceleração e multiplicação do reino na terra. Não só nós veremos centenas, mas milhares e milhões de novos convertidos. Novos Billy Grahams vão nascer, novos Benny Hinns vão nascer, novos T.L. Osborne vão nascer através da imposição de mãos, e Deus vai fazer isso aqui hoje à noite. Você nunca subestime o trabalho de Deus. Então, para mim, um dos maiores investimentos que nós podemos ter é a imposição de mãos com transferência de unção. Observe o caso de Saulo, embora ele tenha tido um encontro de glória, é somente em Atos capítulo de número 13 que ele recebe a imposição de mãos por comando do Espírito Santo. O nome dele é mudado para Paulo, e ali a Bíblia diz que ele já começa a operar grandes sinais e maravilhas, e ele não operava antes da imposição de mãos. Sim ou não? Como se gera profetas no meio do povo de Deus? Com imposição de mãos. Como se gera apóstolos? Com imposição de mãos. É verdade ou não é? Como os dons são distribuídos? Paulo disse assim para Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, o qual recebestes pela imposição de mãos. Mas, irmãos, eu poderia pegar uma bifurcaçãozinha nesse movimento de Deus, porque o céu se abriu na década de 50 e 60 nos Estados Unidos, e um homem chamado Lonnie Crisby, que era hippie, se converteu, e ele começa a orar, as pessoas começam a serem chacoalhadas nas igrejas, começam a tremer, a mão chacoalhar e cair. Esse moço é convidado por um homem chamado John Wimber para ministrar numa reunião do Dia das Mães. Vira uma loucura. Quem quer entrar na loucura do céu? Aí ele ora, a mulherada toda começa a ter experiências de glória, e as cadeiras são movidas. O John vê aquilo, o pastor da Calvary também.
acolhe o Lonnie Crispy e um menino chamado Blaine Cook. Aleluia. Hey! Um menino estava trabalhando no escritório, veio para uma reunião, aí chegou, estava todo mundo, já tinha saído todo mundo. Ele entra aqui e vê o Lonnie saindo pelo fundo. Ele não fala nada. O Lonnie tem uma palavra de conhecimento, volta para ele e diz: este homem ia morrer. Quando fala assim, o Blaine cai. E aí o Lonnie vem sobre ele e se prostra boca com boca, olhos com olhos, como o Eliseu fez com o menino, filho da sunamita. E ele diz que ele teve um arrebatamento. O Blaine Cook, uau! Teve um arrebatamento. E diz que aqueceu o corpo dele. Desse dia em diante nunca mais foi o mesmo. Explodiu em palavras de conhecimento. E foi convidado por um jovem batista de St. Louis chamado Randy Clark. Randy Clark recebe a imposição de mãos, o poder de Deus vem na igreja dele, ele começa a buscar ao Senhor, e quando ele vai, no dia 20 de janeiro de 1994, em Toronto, Canadá, ele ora, o Espírito Santo vem com poder. 12 anos consecutivos de culto, vamos aplaudir ao Senhor. 5 milhões de pessoas passaram por lá. Diga: transferência de unção para receber mais do Senhor e mais da presença de Deus. Randy Clark ora por uma mulher chamada Heidi Baker, que em 10 anos planta 12 mil igrejas. Ele ora por um homem chamado Leif, que nós vamos trazer ao Brasil, se Deus quiser, no segundo semestre. E este homem, quem sabe eu trago aqui na igreja, imagina? Eu já pedi 10 dias da agenda dele. Você sabe como você pode ser amigo dos nobres? Seja amigo do rei. Porque estando perto do rei, estará rodeado pelos nobres. Amém. Leif recebe a impartição e vai para os países muçulmanos. E 1 milhão de muçulmanos recebe Jesus. Diga glória a Deus. Quando Leif ora, pessoas que são tetraplégicas são curadas instantaneamente. Eu sei que é muita informação para você, mas eu quero gerar muita fé. Amém? E aí então um pastor batista que conseguiu apenas 180 membros, leva 1 milhão de pessoas para Jesus. Houve aceleração e multiplicação? Não houve? Houve. E o terceiro e último lugar é a atmosfera. Diga atmosfera. Atmosfera. Já está provado que lugares e atmosferas impregnam as pessoas e podem mudar radicalmente a vida delas. Lugares como Pensacola, lugares como Toronto, como Wheeling, na Califórnia, tem uma presença do céu que se instala momentaneamente na terra, e que quem tem contato com aquela densidade celestial é encharcado por ela. Mateus aconteceu assim, meu filho. Ele teve uma experiência num retiro, entrou no quarto, durante 6 meses, ficava 5, 6 horas, leu o livro do Benny Hinn. E aí eu levei a Londres, Benny Hinn tirou ele do meio de 7 mil pessoas, orou por ele, profetizou o ministério de cura, quando ele tinha 16 anos. Me viu na outra ponta, no meio de 7 mil pessoas, Benny Hinn não me conhecia, orou por mim, juntou os dois e profetizou. Quem procura acha. Eu me lembro que nós fomos para Londres, eu nunca tinha ido para a Inglaterra, né? Aí quando eu cheguei lá e tal, eu fui ter um momento de soaking, para ser socado para dentro do fundo do rio de Deus. E aí eu tive uma visão, eu vi todo mundo com um paletó e um lencinho aqui. Aí
eu chamei a equipe que estava comigo, mais 5 pessoas, éramos 6, mas não é novela não, viu? Aí disse, olha, eu vi todo mundo com lencinho e com paletó. Vamos para o centro de Londres. Fomos lá numa loja, quem não tinha paletó comprou e todo mundo comprou lencinho. Aí no dia seguinte era a conferência. Quando nós chegamos lá, tinha 2 filas, uma menor e uma chegava aqui no Brasil. Nós fomos na menor, claro, né, irmão? Inteligente. Quando chegamos lá, eles disseram só quem foi inscrito na internet. Nós tentamos nos inscrever, mas não conseguimos. Aí fomos na fila, já estava lá no fim do mundo. Mas estávamos os 6 ali, de repente um homem passou, olhou e falou, quem são vocês? Eu falei, nós somos uma comissão vinda do Brasil. Porque nós destoamos, quem busca destoa. Quem tem fome destoa. Nós destoamos, parecia uma equipe de 0076 transporters de Deus. Aí ele diz assim, vocês vieram do Brasil só para a conferência? Ele falou, estou sentindo um mover aqui. Eu falei, eu também. Aí ele diz assim, vou lá pegar um broche para vocês. Eu falei, que broche? Broche dá direito de você entrar e sentar mais lá na frente. Eu falei, é glória. Aí ele falou, olha, vocês estão com lencinho aí e tal, e sabe porque tinha televisão lá? Eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia. Porque uma palavra de conhecimento pode te dar novos acessos. Aí então ele colocou a gente tipo na 20ª fileira. Aí então a mulher que estava organizando olhou para nós, veio na nossa direção, falou, quem são vocês? Olhou para o leicinho, olhou para o, né? Eu vou arrumar um lugar melhor para vocês. Aí colocou a gente na 5ª fileira. Aí um outro organizador estava passando, olhou para nós, chegou e falou, quem são vocês? Eu comecei a gostar dessa história, sabe? Aí eu falei, nós somos uma comissão do Brasil. Pai, Filho, Espírito Santo e os anjos. Porque estava todo mundo muito bonitinho. Aí eles disseram, vou arrumar um lugar melhor para vocês. O Espírito Santo foi empurrando a gente lá na frente. No meio de 7.000 pessoas. Colocou a gente na 2ª fileira. Tinha um grupo de africanos aqui. O Benny começou a pregar. Esse povo começou a falar em línguas. Aí o Benny olhou para eles e falou, vem cá. Quando eu vi sobrar as cadeiras todas de ferro, eu pulei. Aí Mateus olhou, pulou. E os outros pularam também. Aí o Benny viu a gente pulando. Aí o Benny falou, vem vocês também. Yes! Uou! Ele me ministrou lá de cima. A hora que eu caí, eu ouvi, levanta. Eu nunca levanto, irmãos. Eu fico lá curtindo. E se eu não cair, eu vou me jogando, entendeu ou não? Para receber de tudo. Aí eu vi a voz assim, levanta. Eu falei, agora, essa voz tem que ser de Deus. Eu levantei. Quando eu levantei em frente ao Ben. Ele falou, você, vem cá. Olha, irmão, glória a Deus, né, irmão? Aí eu subi, ele, pá, isso está tudo na internet. Pode procurar London, 2008, 2009, Mateus Mello e tal. São 3 vídeos que mostram ele orando pelo Mateus. Mateus cai de lado e vai quicando assim, igual pipoca na panela, quando o fogo esquenta a panela. É uma coisa tão sobrenatural, porque é impossível uma pessoa de lado, entendeu, fazer isso. Só se um terremoto estiver acontecendo e o chão estiver chacoalhando e ele vai para cima e para baixo. Isso que acontece com o Mateus, ok? Aí eu estou lá do lado, ele vem e ministra. Junta os 2 profetizam. No outro dia eu estou lá, aí a organizadora diz assim, quem é o senhor? Ele diz, my name is Edno Mello. I'm from Brazil, I'm a pastor from Brazil. Ele diz, você quer sentar lá ao lado do Benny? Quase que eu fiz o sinal da cruz. Isso aqui deve ser mais poderoso do que reza braba. Esse lencinho funcionou, mas não é o lenço, é a palavra do conhecimento. Vamos aplaudir ao rei. Aí você vai ver aqui no vídeo, eu estou num canto e ele está no outro canto. Aí ministra Mateus chama
E no final da conferência, está eu e Mateus no chão, ministrou Mateus 9 vezes. O meu foi 8,95 vezes. Aí ele está saindo, volta e fala assim: quem são esses dois? Levanta eles. Aí nós falamos que a gente veio do Brasil. Aí ele profetiza de novo. Depois disso, Deus agiu de tal maneira que eu me tornei amigo pessoal do pastor Benny. E há 2 anos atrás, ele foi a Campinas. E essa semana eu recebi um e-mail para eu levar pastores agora em julho. Minha meta é levar 50 a 100 pastores, que ele vai impor as mãos pessoalmente sobre esses pastores. Só Deus para fazer uma coisa dessa. É por causa do chamado que está por trás, está entendendo? Então, a minha alegria vai ser ver esses 100 pastores, porque vai ser um curso dado pelo pastor Benny por grandes pastores norte-americanos. E no sábado de manhã ele vai chamar e vai impor as mãos para liberar para o ministério sobrenatural. Pode até tirar foto. Como explica a própria organização do pastor Benny fazer isso? A não ser a mão de Deus? Sabe por quê? Porque na minha opinião, Deus quer que o reino seja compartilhado, repassado. Está entendendo ou não? Jesus tem o poder do Espírito Santo. Chega para os 11, receber o Espírito Santo, porque o reino é Espírito Santo. É o Espírito Santo, a justiça, a alegria e paz. Sim ou não? O reino está dentro de vós. Depois o Espírito Santo vem com o poder. A igreja cresce aceleradamente. Sabe o que eu acredito? Quanto mais pastores receberem deste mover de Deus, mais o Brasil, mais rápido ele vai ser salvo. Nós tivemos com o Blaine num dia de manhã. Olha só o que aconteceu. Um bom grupo da Quadrangular esteve conosco. Era um hotel, tínhamos 300 e poucas pessoas. Tinha um garoto lá. Ele recebeu a unção, porque o Blaine só pegou o microfone e começou a falar e nem conseguiu pregar. Ele saiu dali e viu uma pessoa com a perna mais curta que a outra, orou, a perna cresceu. Essa semana ele me mandou no WhatsApp que num culto com ele 4 cegos enxergaram. Mostrou um tumor que ele orou, desapareceu. Então esse pastor jovem vai ser parte de uma nova geração, que se ele trabalhasse duro durante toda a vida dele, fizesse todo o curso do mundo, meu irmão, ele não ia ver o que ele está vendo agora. E que muitos pastores que estão morrendo nunca viram nas suas vidas. Mas está chegando um novo tempo em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus vai criar ambientes de glória no nosso meio. E esses ambientes vão tocar as pessoas também. É isso que acontece no livro de Atos. Quando a igreja ora no capítulo 4, todos foram cheios do Espírito. Todos são batizados. No capítulo de número 8, a Bíblia diz: todos saem pregando a palavra de Deus. É a época de Deus usar a todos para compartilhar com todos e impartir com todos o poder do Espírito Santo. Quem quer ter encontros de glória aí? Quem quer ter batismos de glória? Quem quer receber a transferência de unção? Fique em pé nesse momento em nome de Jesus. Vamos tirar as cadeiras. Obrigado. Comece a orar ao Senhor. Comece a buscar. Sharamanakatarabalaba sorokoyadarama soriandaramanai. Sheremeniandalama sorokoyadarama. Lema sorikayadarama sorikai. Sherama sorokoyadarama sorokotoromoshe. Não há nada igual. Não há nada melhor se comparar. Ao presente.
doce amor liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Espírito Santo, Santo Espírito, tu és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. clame, O desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, bem-vindo, esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. mais presença, mais unção aqui, Tua presença, mais unção aqui. Eu oro para que haja encontros de glória. Eu oro para que haja encontros de glória. Eu oro para que haja encontros de glória. Venha encontros de glória. Vem Espírito Santo. Mais poder aqui. Mais poder. Mais poder, mais poder. Queremos mais de ti. Mais visitação, visitação.
mais um fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo sobre sua vida, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo sobre sua vida, mais fogo, fogo da presença. Mais fogo, fogo da presença. É o desejo do meu coração, sermos inundados fogo, por tua glória, hey! Senhor. Mais de ti, Senhor, mais do teu fogo, mais fogo sobre a sua vida. Fome e sede. Multiplica a unção sobre a sua vida. Em nome do Senhor. Vem, Espírito Santo, vem. Em nome do Senhor. Vem aqui. Libera sobre ele tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Mais aqui, Espírito Santo. Mais aqui, Espírito Santo. Mais fogo. Nós vamos agradecer ao Senhor por este momento, por esses 3 dias. Quem foi tocado, impactado esses 3 dias, levante sua mão. Então espalhe o fogo. Olha pro teu irmão, cutuca ele e diga assim: espalhe o fogo. Diga, não é para ficar com você. Diga, espalhe o fogo. Amém. Irmãos, nós acho que muita gente não vai ver essa informação, mas quem está ação aí, semana que vem nós vamos começar o nosso canal do Movimento Implantando o Reino no YouTube. Então você, segunda-feira, sem ser essa, a outra vai ter no canal Movimento Implantando o Reino. Então você procura lá, nós vamos ter o canal, vai ter o teaser e tudo que aconteceu aqui. Vai ter algumas ministrações pequenas de alguns pastores. E também tem no Facebook a página. Se você quiser saber mais, siga lá também o meu Instagram, Thiago Ribeiro Live. Você vai saber das informações do Implantando o Reino, amém? Vamos dar sua bênção apostólica, né? Levanta a tua mão. Se tiver na unção, pode continuar, que ainda vai. Nós só vamos liberar você, quem precisar ir embora. Mas quem tiver na unção aí, pode, não fica com pressa não. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pelo privilégio, Senhor, de sediar essa conferência, implantando o reino. Senhor, que essa seja, Senhor, Deus, a primeira de muitas conferências. Abençoa os pastores amados que vieram aqui, Senhor, com suas ovelhas, seus obreiros. Cada um daqueles que estão aqui, Senhor Deus, que estão recebendo cura espiritual, Pai, leva-nos agora em paz, debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua graça. O Senhor nos trouxe em segurança, então nos leva em segurança, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito seja com todos hoje e sempre. Com esta bênção assim no alto da tua cabeça, amém? Dê um abraço bem gostoso no teu irmão, aquele que pode, né? Glória a Deus, aleluia. Fica ligadinho no nosso Face, fica ligadinho no Implantando o Reino, que você vai ficar sempre sabendo dos eventos que nós vamos realizar aqui na igreja, em nome de Jesus. Os pastores depois que quiser fazer conferência de 2 dias na sua igreja do Implantando o Reino, depois me encontre e a gente vê se agenda e consegue fazer na sua igreja, amém? Então os pastores que quiserem agendar a sua igreja, Implantando o Reino, 2 dias de conferência, amém?